Nunca imaginei que a sensação de ser ignorada pudesse doer tanto quanto uma traição. Existem cicatrizes que não aparecem na pele, mas crescem por dentro, devorando a nossa autoestima dia após dia. Hoje, olhando para trás, percebo que ninguém realmente acorda e diz: a partir de agora, vou ser invisível para o mundo. Não. É um processo lento, sutil, quase imperceptível. Você se acostuma a ser interrompida em reuniões, a ter suas ideias repetidas com mais entusiasmo por alguém mais importante. Você se adapta a ser a última a saber das notícias, a ouvir risos abafados quando entra na sala, a sorrir educadamente enquanto os outros celebram conquistas que, secretamente, também são suas. Meu nome é Lara, e se você acha que essa é só mais uma história de superação corporativa, talvez tenha razão. Ou talvez não, porque o que vou contar agora não é apenas sobre vencer, mas sobre resistir, sobreviver e, finalmente, ressurgir. Eu trabalhava há 6 anos na Silverline, uma das maiores empresas de consultoria do Brasil. Tinha entrado como estagiária, conquistando cada promoção com suor e, principalmente, silêncio. Sempre fui a mais nova da equipe, a única mulher em um setor dominado por homens engravatados e sorrisos ensaiados. Quando penso no começo de tudo, não consigo evitar lembrar do último inverno. Era junho, mas fazia um frio cortante típico de São Paulo. O céu, cinza, parecia pesar sobre os prédios espelhados da Avenida Paulista. Eu estava no 12º andar da Silverline, debruçada sobre relatórios que ninguém queria analisar, quando ouvi a risada de Tomás, meu chefe direto, vindo da sala ao lado. Ele era o tipo de líder carismático, admirado por todos, sempre pronto para um happy hour, capaz de conquistar a confiança de qualquer pessoa em minutos, menos a minha. Não por falta de tentativas, mas porque, ao contrário dos outros, eu via além do sorriso fácil. Tomás era o tipo de homem que precisava de plateia, e eu nunca soube aplaudir. Naquela tarde, fui chamada para uma reunião extraordinária. A sala estava cheia, o ar-condicionado gelava até a alma. Tomás apresentou a Novas Iniciativa de Liderança, um projeto inovador para reposicionar a Silverline no mercado internacional. Uma oportunidade única, segundo ele, para quem estivesse disposto a assumir riscos e mostrar resultados. Todos terão chance de participar, ele disse, olhando diretamente para mim com aquele sorriso de quem já decidiu quem vai ser escolhido, mas finge democraticidade. Fiz perguntas pertinentes, sugeri estratégias baseadas em análises de dados que eu mesma tinha compilado. Ele me agradeceu pelo entusiasmo, mas logo virou para Rafael, o braço direito dele, e pediu que elaborasse um plano inicial. Naquele momento, fui mais uma vez apagada da equação. Invisível. Como sempre. Saí da sala com o estômago embrulhado. Não era a primeira vez que minhas ideias eram apropriadas ou ignoradas, mas naquele dia doeu diferente. Talvez fosse o cansaço, ou talvez a percepção brutal de que, não importa o quanto eu entregasse, nunca seria suficiente naquele ambiente. Na cafeteria do prédio, sentei em uma mesa perto da janela e fiquei olhando a cidade correr lá fora. Eu me perguntava onde tinha perdido o controle da minha história, quando deixei de ser protagonista da minha própria vida para virar figurante no sucesso dos outros. Foi então que vi no celular uma mensagem da minha mãe. Filha, não esquece de ser gentil com você mesma hoje. Não respondi, mas aquelas palavras ecoaram como um mantra silencioso enquanto eu encarava meu próprio reflexo no vidro. Pela primeira vez em muito tempo, encarei a verdade. Se eu quisesse mudar alguma coisa, teria que começar por mim. Na semana seguinte, tudo piorou. Meu relatório detalhado, aquele que eu tinha passado noites elaborando, apareceu na caixa de entrada do Tomás com o nome dele no campo do autor. Nenhuma menção ao meu esforço, nenhum agradecimento, nada. Como se eu fosse uma máquina de digitar dados para que outros recebessem o reconhecimento. No almoço, ouvi meus colegas comentando sobre o novo gênio da Silverline. E, mais uma vez, era Tomás recebendo aplausos por um trabalho que não era dele. Não aguentei. Fui até a sala dele, bati na porta, entrei sem ser convidada. Tomás me olhou com desdém, quase como quem pensa: o que essa garota quer agora? Respirei fundo e perguntei com a voz firme, mas o coração disparado. Por que o meu nome não está no relatório que você enviou para a diretoria? Ele sorriu, frio. Lara,
Você faz parte da equipe. O resultado é de todos. Não precisamos individualizar créditos. Naquele momento, percebi que não era sobre mim, era sobre o sistema, sobre uma cultura corporativa que premia quem sabe vender, não quem sabe fazer. Naquela noite, insone, abri uma garrafa de vinho e sentei diante do computador. Comecei a escrever uma lista, não de tarefas, mas de tudo o que eu já tinha realizado na Silverline, de cada projeto salvo, de cada crise evitada, de cada noite de sono perdida para entregar resultados impecáveis. Era uma lista longa, muito mais longa do que eu imaginava. E lendo cada linha, senti algo dentro de mim mudar, uma raiva boa, quase construtiva. Não, eu não seria invisível. Não mais. Ali, na solidão do meu apartamento, tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu não iria embora. Eu iria me tornar impossível de ignorar. Você já se sentiu assim? Já percebeu que, às vezes, é preciso chegar ao fundo do poço para encontrar a força de recomeçar? Se essa história está te tocando, respira fundo comigo, porque o que vem a seguir vai te surpreender. E se quiser acompanhar cada passo dessa jornada comigo, se inscreve no canal. Eu prometo, essa história ainda está só começando. Quando decidi que não seria mais invisível, pensei ingenuamente que bastava falar mais alto ou aparecer mais. Mas a verdade é que, numa empresa como a Silverline, presença não se impõe com gritos, e sim com inteligência, timing e, acima de tudo, estratégia. O desafio era muito maior do que apenas ser notada. Era sobreviver e, se possível, virar o jogo. Na manhã seguinte à minha noite de insônia e listas, cheguei cedo ao escritório bem antes do resto da equipe. Gosto do silêncio dos primeiros minutos do expediente, quando só se ouve o zumbido dos computadores e o cheiro de café fresco preenche a sala. Na tela do meu computador, abri um arquivo chamado Plano L. L de Lara, L de luta, L de liberdade. Eu não sabia ainda como, mas sabia que precisava sair do modo sobrevivência e entrar no modo ataque. A primeira etapa foi observar. Passei semanas prestando atenção não apenas ao Tomás, mas à dinâmica da equipe. Quem eram os bajuladores, quem eram os silenciosos, quem estava ali por mérito e quem só sabia sobreviver na sombra dos outros. Descobri rapidamente que não era a única sendo apagada. Marina, do financeiro, era mestre em encontrar falhas em planilhas que ninguém mais via, mas sempre era o diretor quem recebia o crédito. Felipe, do TI, resolvia crises em minutos e depois sumia pelos corredores, quase um fantasma. E o mais surpreendente, Ana, do RH, tinha um olhar atento demais para quem supostamente só cuidava de folha de ponto. Aos poucos, fui me aproximando desses invisíveis. Comecei por Marina. Um dia, no café, perguntei sobre um problema que tinha com uma planilha de custos. Ela me ajudou em segundos e, antes que pudesse sair correndo para outra reunião, agradeci em voz alta, de propósito, na frente de todo mundo. Gente, se não fosse a Marina, essa apresentação não sairia do lugar, disse. Marina sorriu, tímida, mas seus olhos brilharam. A partir dali, criamos uma pequena rede silenciosa de colaboração mútua. Sempre que alguém do nosso grupo fizesse algo notável, fazíamos questão de reconhecer, mesmo que fosse só entre nós. Pequenas vitórias, mas que, para quem era ignorado, valiam ouro. O próximo passo foi mais arriscado. Comecei a pesquisar discretamente sobre Tomás. Seu perfil no LinkedIn era impecável, mas quanto mais eu investigava, mais buracos apareciam. Em fóruns de ex-funcionários, surgiam relatos parecidos com o meu. Projetos roubados, ideias apagadas, promessas não cumpridas. Fiquei especialmente intrigada com uma história antiga sobre uma ex-analista chamada Sofia, que deixou a Silverline de forma abrupta após um grande projeto de expansão. Ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Decidi procurar por ela. Com alguma insistência e sorte, consegui marcar um café com Sofia em uma terça-feira chuvosa no centro. Ela me recebeu com um sorriso cansado, mas genuíno. Você não é a primeira, Lara. Ela disse, sem rodeios, assim que se sentou à minha frente. Tomás é o tipo de líder que se alimenta do trabalho dos outros. Por que ninguém faz nada? Porque ele tem aliados na diretoria. Porque todo mundo tem medo de perder o emprego. Porque, no fundo, somos ensinadas a engolir o que for preciso para continuar. As palavras de Sofia me deram ainda mais certeza. Não era paranoia minha.
Era um padrão, um sistema. Voltei para o escritório naquela tarde, sentindo um peso diferente, um misto de raiva e responsabilidade. Não era só sobre mim. Era sobre todas as Sofias, Marinas e Felipes que já passaram por ali e pelos que ainda viriam. Foi quando Ana, do RH, me chamou para conversar. Ela me encontrou no corredor, com aquela expressão de quem já sabia mais do que deveria. Lara, ouvi que você está inquieta, disse em tom baixo. Só toma cuidado. Você não imagina quem realmente manda aqui. Você já passou por isso, não é? Ana hesitou, mas depois assentiu. Todos nós já. O que você vai fazer? Naquele momento, percebi que estava sendo observada, não só por Tomás, mas por toda a cultura da empresa, construída para premiar o silêncio e punir a coragem. Mas eu estava cansada de ser punida por ser correta. Nas semanas seguintes, nossa pequena rede de invisíveis cresceu. Criamos um grupo discreto de mensagens, sem nomes óbvios, só com as iniciais. Trocávamos informações, compartilhávamos pequenas vitórias e, mais importante, reuníamos provas. Prints, e-mails, versões salvas de arquivos, atas de reuniões. Sabíamos que, para enfrentar alguém como Tomás, precisaríamos de mais do que coragem. Precisaríamos de fatos incontestáveis. E não demorou para que o primeiro grande teste aparecesse. A Silverline anunciou que participaria de uma concorrência internacional para um projeto milionário de sustentabilidade. Tomás, claro, foi nomeado gerente do projeto. Ele pediu que toda a equipe trabalhasse noite e dia, prometendo que os mais dedicados seriam recompensados com promoções e bônus. Dessa vez, nossa rede agiu rápido. Nos reuníamos depois do expediente em uma padaria simples, longe dos olhos e ouvidos da Silverline. Distribuímos tarefas. Marina faria a análise financeira, Felipe cuidaria da segurança digital, eu ficaria responsável pela apresentação final. A cada passo, Tomás tentava intervir, mudava o briefing, pedia relatórios de última hora, marcava reuniões aos sábados, tudo para centralizar o poder e, claro, colher os louros sozinho no fim. Foi nesse período que comecei a me aproximar de um novo personagem, Caio, o recém-chegado do setor de inovação. Ele era diferente dos outros. Atento, inquieto, do tipo que faz perguntas que incomodam. Notei que nas reuniões ele não desviava o olhar de Tomás e que preferia conversar comigo e com Marina nos intervalos. Uma noite, depois de uma longa sessão de brainstorm, Caio ficou para me ajudar a revisar dados. Você já reparou que suas ideias sempre voltam na boca do Tomás? Ele disse casualmente. Sorri, sem humor. Já reparei. E você vai deixar? Foi nessa noite que contei a verdade para Caio. Sobre a rede, sobre as provas, sobre o passado de Tomás. Ele ouviu tudo, atento, e ao final apenas disse: Posso ajudar, tenho amigos no compliance. A partir dali, nosso plano começou a tomar outra proporção. Não era mais só uma questão de reconhecimento. Agora, tínhamos um objetivo claro: mostrar à diretoria e ao mercado que Tomás era uma fraude. Enquanto isso, dentro de mim, o medo e a ansiedade competiam com a raiva e a determinação. Tinha dias que pensava em desistir, outros em que mal conseguia dormir. Mas a cada vez que uma nova mensagem chegava no grupo, com um boa Marina, um obrigado Felipe, eu sentia que não estava sozinha. Eu, que por tanto tempo fui invisível, agora era o elo de uma corrente que só crescia. E, ironicamente, percebi que ser invisível tinha sido a minha maior vantagem. Ninguém suspeitava de mim. Ninguém imaginava que aquela garotinha do back-office pudesse estar armando a maior reviravolta que a Silverline já tinha visto. Mas o relógio estava correndo. O grande dia se aproximava, a apresentação do projeto internacional. Seria ali, diante de todos, que eu teria minha chance de mostrar a verdade. E quem sabe, mudar tudo. Mas até lá era preciso sobreviver e manter o jogo de aparências sem dar a mínima pista do que estava prestes a acontecer. Às vezes, para vencer, a gente precisa primeiro aprender a jogar como eles. E nesse tabuleiro, a rainha silenciosa estava prestes a dar o checkmate. Na semana que antecedeu a apresentação do projeto internacional, era como se todos os meus sentidos estivessem amplificados. Cada palavra dita nos corredores, cada olhar atravessado na sala de reuniões, tudo parecia carregado de um significado oculto.
Não era só paranoia, era sobrevivência. Quando a empresa inteira espera que você fracasse, qualquer detalhe pode ser uma arma ou um escudo. Na véspera da apresentação, a Silverline estava diferente. O escritório parecia uma colmeia de abelhas inquietas. Pela primeira vez, executivos do board de Londres estavam no prédio, circulando pelos andares e espalhando ainda mais tensão. Tomás, claro, estava no ápice da sua performance. Com o cabelo perfeitamente penteado e aquele sorriso de vendedor de ilusões, organizava reuniões de alinhamento a cada hora. Fui chamada para conversar com ele logo cedo. Entrei em sua sala, que cheirava a café caro e perfume importado, e encontrei Tomás folheando alguns papéis. Meus papéis, aliás. Lara, preciso que você revise a apresentação final para garantir que todos os dados estejam corretos, ok? Claro. Ele me olhou como se estivesse testando minha submissão. Senti vontade de rir, mas apenas sorri e peguei o pendrive. Enquanto voltava para minha mesa, percebi que as mãos estavam trêmulas. Era medo, sim, mas também a antecipação de quem sabe que está prestes a mudar o próprio destino. No grupo dos invisíveis, as mensagens já fervilhavam desde cedo. Marina alertou sobre uma inconsistência que o Tomás tentou corrigir sozinho no relatório financeiro. Felipe enviou prints de e-mails que mostravam como Tomás direcionava informações seletivas para a diretoria, pintando um quadro irreal do progresso do projeto. Caio, por sua vez, entrou em contato com o pessoal do compliance. Não seria fácil? Denunciar um líder tão bem visto exige provas sólidas e, principalmente, coragem para encarar as consequências. Na noite anterior à apresentação, quase não dormi. Fiquei repassando mentalmente cada detalhe, cada fala, cada arquivo salvo. Lembrei do conselho da Sofia meses atrás. Eles só ganham porque a gente desiste antes de tentar. No silêncio do meu quarto, prometi a mim mesma que não desistiria, não importa o que acontecesse. Cheguei cedo à Silverline. O auditório já estava arrumado. Cadeiras enfileiradas, projetor ligado, banners da empresa pendurados com frases motivacionais que soavam irônicas diante do que eu sabia. Fui direto para a sala reservada aos apresentadores. Lá, Tomás estava cercado pelos fiéis escudeiros. Rafael, o bajulador oficial, e Luciana, que alternava entre cumplicidade e sobrevivência silenciosa. Bom dia, Lara. Pronta para ajudar a empresa a brilhar? Tomás disse sorrindo. Prontíssima, Tomás. Sentei num canto, ajustando meu notebook, mas prestando atenção em tudo ao redor. No grupo, Felipe avisou que tudo estava pronto. A versão original do projeto, com nossos nomes nos créditos, estava salva na nuvem, pronta para ser mostrada caso fosse necessário. Marina confirmou que os relatórios impressos estavam em sua bolsa e que só ela tinha acesso às planilhas detalhadas. O plano era arriscado, mas estávamos alinhados. Bastava um movimento de Tomás para que tudo viesse à tona. O auditório foi enchendo. Diretores, parceiros internacionais, funcionários curiosos, todos atentos ao grande projeto de sustentabilidade da Silverline. Tomás abriu a apresentação com seu discurso ensaiado, falando de inovação, futuro, impacto social. Os slides passavam, as imagens bonitas encantavam a plateia. Em um momento, ele agradeceu a todos os envolvidos, especialmente a equipe de liderança, sem citar nenhum nome, exceto o próprio. Eu sabia que a hora estava chegando. Na parte técnica da apresentação, Tomás me chamou ao palco para explicar o diferencial do projeto. Era a deixa que tínhamos combinado. Eu teria alguns minutos de fala e depois ele retomaria, encerrando com chave de ouro, levando todos os aplausos. Mas ao subir ao palco, respirei fundo. Olhei para Marina e Felipe na plateia. Eles assentiram discretos. Peguei o microfone. Obrigada, Tomás. Antes de explicar os detalhes técnicos, queria fazer um breve reconhecimento. Um projeto dessa magnitude não é construído por uma só pessoa, nem por um líder carismático, mas por uma equipe. E essa equipe, muitas vezes, trabalha nas sombras, sem holofotes. Por isso, gostaria de agradecer especialmente a Marina Rodrigues pela análise financeira impecável, ao Felipe Duarte pela arquitetura digital e ao Caio Moreira, que trouxe soluções inovadoras para problemas que pareciam insolúveis. O silêncio foi absoluto por um instante. Olhei para Tomás, que me encarava com uma mistura de desprezo e ameaça. Continuei.
E também gostaria de mostrar à diretoria o documento original do projeto, desenvolvido por essa equipe, com data e autoria comprovadas. Projetei na tela o arquivo salvo na nuvem, com todos os nomes e datas, diferente do que Tomás havia apresentado. Houve murmúrios. Os executivos estrangeiros se entreolharam, intrigados. Tomás tentou retomar o microfone, mas não deixei. E já que estamos falando de transparência, gostaria de apresentar também algumas inconsistências nos relatórios enviados anteriormente à diretoria. Projetei os prints dos e-mails que Felipe havia separado, mostrando como informações eram omitidas ou alteradas antes de chegar aos líderes. Foi quando Caio entrou em ação. Ele levantou e, de modo calmo, explicou que havia solicitado uma auditoria do Compliance para averiguar a gestão dos projetos nos últimos 2 anos. O representante do Compliance, que estava presente no auditório, confirmou que estava ciente dos fatos apresentados. A sala, que até então era só expectativa, virou um redemoinho de reações. Choque, cochichos, celulares vibrando, executivos anotando freneticamente. Tomás, vermelho de raiva, tentou reverter a situação. Lara, isso é absurdo. Você está criando uma situação desnecessária. Me mantive firme. A única situação desnecessária é apagar o esforço de quem realmente faz acontecer, Tomás. A Silverline merece saber a verdade e merece líderes de verdade. Foi nesse momento que entendi o verdadeiro significado de coragem. Não é não sentir medo, é agir apesar do medo. A diretora-geral, que até então observava tudo em silêncio, pediu a palavra. Quero que a auditoria seja iniciada imediatamente. E a partir de agora, toda menção a esse projeto deve incluir os verdadeiros autores. Aplausos tímidos surgiram no fundo da sala. Marina chorava em silêncio. Felipe, sempre discreto, sorriu de canto. Tomás saiu da sala atordoado, escoltado pelo representante do Compliance. O resto da manhã passou como um borrão. Muitos vieram me abraçar, outros me olhavam com respeito, alguns com inveja ou medo. Mas, acima de tudo, senti o peso de anos de invisibilidade se desfazendo ali, diante de todos. Quando cheguei em casa, exausta, li uma mensagem de Sofia. Vi o que aconteceu, obrigada por não desistir. Respondi emocionada. Eu só fiz o que era certo, mas a história ainda não estava acabada. O que aconteceu ali mudou não só minha carreira, mas também a forma como a Silverline lidava com a verdade. Pela primeira vez, eu não era invisível. E pela primeira vez estava pronta para enfrentar o que viesse, para o bem ou para o mal. Os dias que seguiram ao confronto foram um turbilhão de emoções. Pela primeira vez em anos, o ambiente na Silverline parecia ter mudado, como se o ar estivesse mais leve e, ao mesmo tempo, carregado de novas tensões. Eu chegava cedo e sentia olhares diferentes. Alguns de admiração, outros de dúvida e, claro, alguns de ressentimento. Havia sorrisos tímidos nos corredores, recados silenciosos de apoio. E, em contrapartida, um grupo que se afastava ao me ver, como se minha presença tivesse se tornado radioativa. A auditoria começou imediatamente. Durante semanas, auditores do Compliance vasculharam relatórios, e-mails, contratos, conversaram com todos da equipe. Marina e Felipe foram chamados para depoimentos. Caio, que mantinha sua postura calma e analítica, também ajudou, esclarecendo pontos técnicos e detalhando os processos. Eu mesma fui chamada 3 vezes para reuniões formais, onde precisei relatar tudo o que havia acontecido nos últimos meses. É estranho contar a verdade, nua e crua, diante de pessoas que por tanto tempo preferiram não ver nada. Eu via nos olhos dos diretores um misto de constrangimento e respeito. Eles finalmente enxergavam o que acontecia nas camadas mais baixas da empresa. E aquilo era desconfortável, mas necessário. Tomás foi afastado de suas funções ainda na primeira semana. No início, surgiram boatos de que ele voltaria, de que aquilo era só uma licença para acalmar os ânimos, mas as provas eram sólidas demais para serem ignoradas. Em menos de um mês, a Silverline anunciou oficialmente o desligamento dele por conduta incompatível com os valores da empresa. O comunicado circulou pelo e-mail interno. Muita gente comemorou em silêncio. Alguns, mais próximos de Tomás, não esconderam o ressentimento. Para mim, foi estranho. Não senti exatamente alívio ou vitória. Era mais como o fim de um ciclo pesado,
Um capítulo dolorido finalmente encerrado. A equipe, antes dispersa, começou a se reorganizar. Marina, antes tão calada, foi convidada para liderar o setor financeiro do projeto de sustentabilidade. Felipe ganhou destaque no TI, com autonomia para modernizar processos antes engessados. E eu? Bom, minha trajetória também mudou. Um dia fui chamada à sala da diretora-geral, Dona Vera. Uma mulher de poucas palavras, conhecida pela firmeza e pelo olhar crítico. Lara, senta! Me acomodei, sentindo as mãos suadas. Vi tudo o que aconteceu. Sei que não foi fácil. A empresa precisa de gente como você. Gente que não aceita ser silenciada. Ela fez uma pausa, encarando-me. Quero que você lidere o novo programa de ética e liderança da Silverline. Queremos reconstruir nossa cultura, de dentro para fora. Por um instante, achei que não tinha ouvido direito. Liderar? Sim, e você vai escolher quem quer ao seu lado. Não consegui responder na hora. Senti um misto de orgulho e medo. Eu tinha lutado tanto para ser ouvida que agora, diante da responsabilidade, senti o peso de todas as escolhas que estavam por vir. Na semana seguinte, reuni minha rede. Marina, Felipe, Ana e até Caio, que aceitou dividir seu tempo entre a inovação e o novo programa. Nos primeiros encontros, o clima era estranho. Estávamos todos acostumados a trabalhar nas sombras e, de repente, tínhamos holofotes sobre nós. As primeiras reuniões foram tímidas, com silêncios longos e olhares de desconfiança. Mas, aos poucos, as barreiras foram caindo. Começamos ouvindo as histórias dos outros invisíveis da empresa. Gente do almoxarifado, do atendimento, de setores que nunca recebiam destaque. Cada relato era um pedaço da cultura Silverline que precisava ser resgatado, curado, reconstruído. Criamos um canal interno de denúncias, promovemos rodas de conversa, implementamos políticas claras de reconhecimento, não só para quem entrega resultado, mas para quem sustenta a empresa todos os dias, mesmo sem medalhas. Aos poucos, as pessoas começaram a confiar no programa. Surgiram relatos de microagressões, de abusos silenciosos, de injustiças históricas. Algumas situações eram difíceis, delicadas, exigiam coragem não só de quem falava, mas de quem escutava. Na minha vida pessoal, também precisei me adaptar. Nos primeiros dias pós-confronto, mal consegui dormir. Meus pais, que pouco sabiam do que acontecia no trabalho, notaram a diferença no meu humor. Minha mãe, sempre preocupada, me mandava mensagens todos os dias. Se cuida, filha! Nem todo mundo gosta de quem fala a verdade. Eu sabia disso, e em muitos momentos pensei em desistir. O cansaço físico e emocional era real. Caio tornou-se uma presença constante. Começamos a sair para cafés depois do expediente, conversas que iam muito além do trabalho. Ele me perguntava sobre meus sonhos, sobre o que eu faria se não tivesse medo. Uma noite ele me disse: "Você já percebeu que a coragem é contagiosa?" Demorei a responder, mas percebi que era verdade. Quando alguém se posiciona, outros também encontram força para sair da sombra. A Silverline mudou. Não da noite para o dia, claro. Toda mudança profunda é lenta, cheia de retrocessos, de desafios diários. Algumas pessoas pediram demissão, outras vieram me procurar para pedir conselhos ou simplesmente para agradecer por terem, finalmente, voz. Recebi uma mensagem de Sofia. "Ouvi falar do que você está fazendo. Nunca imaginei ver isso acontecer por aqui. Parabéns." E um dia, cruzei com Dona Vera no corredor. Ela parou, olhou para mim e disse: "Lembre-se, Lara, empresas podem ser cruéis, mas também podem ser redentoras. Depende de quem está disposto a lutar." Fui aos poucos percebendo a dimensão do que tínhamos feito. Não era só uma vitória pessoal. Era o início de uma cultura onde ninguém mais precisava ser invisível para ser respeitado. Marina já sorria com frequência. Felipe, que antes evitava contato visual, virou referência entre os estagiários. Ana voltou a estudar, querendo crescer ainda mais. Caio e eu nos tornamos parceiros dentro e fora do trabalho, descobrindo afinidades que iam muito além das planilhas. Às vezes me pegava pensando no passado. Em Tomás, nos anos que perdi sendo apagada, nas madrugadas de dúvida e nas manhãs em que quase desisti. Mas percebi que, no fim, tudo aquilo tinha me preparado. Me tornou alguém mais forte, mais empática, mais atenta ao que realmente importa.
A maior mudança não foi no crachá ou no cargo, mas dentro de mim. Agora, quando entro numa sala de reunião, não penso mais em ser notada. Penso no que posso construir ali com cada voz que merece ser ouvida. O silêncio finalmente tinha acabado, e junto com ele, uma parte de mim também ficou para trás. O que ficou? Uma mulher inteira, uma equipe mais justa, uma empresa mais humana e uma certeza: não existe vitória verdadeira quando alguém precisa ser invisível para sobreviver. Acordo cedo, como sempre. Mas agora, o barulho do despertador não é um inimigo. O sol invade meu quarto e eu sorrio, de verdade, ao olhar meu próprio reflexo no espelho. Dizem que a vida é feita de começos e recomeços. Talvez por muito tempo eu tenha achado que o recomeço seria um lugar novo, um emprego novo, uma fuga. Mas não. O verdadeiro recomeço aconteceu dentro de mim, silencioso e profundo, como uma raiz que brota depois de uma grande seca. Hoje, tudo parece diferente. O mesmo caminho até o trabalho, as ruas, o metrô cheio, o café na padaria, tem outro sabor. Enxergo rostos conhecidos e eles me olham de volta. Vejo Marina me esperando na portaria, sempre com uma piada pronta. Felipe chega de bicicleta, despretensioso, mas agora com a postura de quem sabe que faz diferença. Ana me manda um áudio cedo, rindo de algum meme, como quem avisa: "Estou viva, estou bem, obrigada por ter me visto quando ninguém mais via." Entro na Silver Line e, ao passar pela recepção, sinto o olhar de respeito e, de alguma forma, carinho. Um bom dia, Lara, sincero, não mais automático. Não busco aprovação, mas entendo o poder de ser reconhecida. Não como heroína, nem como mártir, mas como alguém que teve coragem de mudar. A empresa também mudou. O canal de denúncias não é mais só um ícone no site. Agora há reuniões regulares, feedbacks, um programa de reconhecimento público. As histórias de quem nunca foi celebrado estão vindo à tona. Pequenos gestos que se acumulam e formam uma nova cultura. Muitas vezes me perguntam se valeu a pena, se enfrentaria tudo de novo, se a dor de ser invisível pode mesmo virar força. Eu não hesito ao responder: sim, valeu. Não porque foi fácil, nem porque todo mundo reconheceu meu esforço, mas porque, em algum momento, entendi que ninguém pode tirar de mim aquilo que eu mesma me dei: valor, respeito, voz. Outro dia, sentei com Dona Vera para uma reunião de rotina. Ela sorriu, um sorriso raro. "Sabe, Lara, vejo você e lembro do tempo em que eu também lutei para ser ouvida. Espero que daqui para frente ninguém mais precise lutar tanto." Penso em Tomás, em tudo que ele representou. Não sinto raiva, sinto um tipo de compaixão por ele e por tantos que só sabem brilhar apagando os outros. Entendo que coragem e empatia andam juntas e que liderança de verdade não precisa de holofotes, mas de responsabilidade. No fim de cada dia, ao fechar meu notebook, olho em volta e agradeço. Não pelo cargo, nem pela sala nova, mas pela jornada. Pelos amigos que viraram família, pelas batalhas que me deixaram cicatrizes e por cada passo em que fui capaz de segurar minha própria mão e seguir, mesmo com medo. Esses dias, recebi uma mensagem anônima no canal de ética. Obrigada por mostrar que a gente não precisa mais aceitar o silêncio. E eu me emocionei, porque no fundo, tudo o que fiz e tudo o que contei aqui é sobre isso. Sobre não aceitar menos do que merecemos, sobre não permitir que nos apaguem, não importa o tamanho do obstáculo ou a força do sistema. Se você ouviu até aqui, talvez já tenha passado por algo parecido. Talvez ainda esteja vivendo seus próprios dias cinzas, sentindo-se invisível, ignorada ou desvalorizada. Eu entendo. E quero te dizer uma coisa, olhando nos seus olhos, do jeito mais sincero que posso: você não está sozinha. Talvez ninguém aí fora saiba o quanto você luta todos os dias, mas você sabe, e isso já basta para começar a mudança. No fim, não é sobre grandes vitórias, é sobre pequenos passos, sobre escolher se enxergar dia após dia, mesmo quando o mundo insiste em apagar. Sobre transformar o silêncio em voz, a dor em movimento e a dúvida em coragem. Sabe, às vezes penso em todas as pessoas que passam por nossas vidas e nem imaginam as batalhas que travamos.
Vejo gente na rua, nas redes, no trabalho, sorrindo por fora e lutando por dentro. Se essa história te tocou, saiba, o seu valor não está no que os outros enxergam, mas no que você sente, no que você decide ser para si mesma. Coragem não é não sentir medo, é avançar apesar dele. Autoestima não é arrogância, é o mínimo que devemos a nós mesmos depois de tanto tempo aceitando migalhas. Outro aprendizado que carrego é que mudança nunca é solitária, por mais que a caminhada pareça isolada. Uma palavra, um gesto, um simples "eu te vejo" pode acender uma luz no escuro para quem já estava desistindo. Eu mesma fui salva por pequenas redes de apoio. Marina, Felipe, Caio, Ana. Talvez o seu maior poder seja justamente esse: apoiar alguém, ser rede, ser luz para quem está apagado. Por isso, se você está vivendo o seu próprio processo de sair da invisibilidade, lembre que não precisa carregar tudo sozinha. Conte sua história. Peça ajuda. Olhe em volta. Sempre haverá alguém pronto para te ouvir, para te apoiar. E se não houver, seja você essa pessoa para outro alguém. Não espere permissão para se reconhecer. Não espere aplaudir para só depois se sentir digna. Você é digna agora. Você é importante agora. Se essa história tocou você, me conta aqui nos comentários. Quero muito saber o que você sentiu, se já viveu algo parecido e o que faria diferente. Sua história importa e pode inspirar outras pessoas que, neste momento, também estão buscando seu próprio caminho para fora da invisibilidade. E se você quer mais histórias assim, sobre vida real, sobre desafios e recomeços, se inscreve no canal. Aqui, a gente não silencia ninguém. Todo mundo tem voz e cada voz faz diferença. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Que você nunca aceite menos do que merece. E se em algum momento duvidar do seu valor, volte a ouvir essa história. Porque se até eu conseguir voltar a me enxergar, você também consegue. E lembre, sua voz é única, poderosa e merece ser ouvida. Sempre.